vai? Tudo bem? Professor James Carvalho. Vamos falar de geopolítica do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio. E Enem, é só acessar no YouTube, Enem por Matheus Prado. Lá você encontra todos os assuntos afins dessa importante prova realizada no país. Vamos discutir geopolítica? Geopolítica do Brasil, e um tema bastante importante, que é a estrutura agrária brasileira. Por estrutura agrária você vai entender o quê? A estrutura fundiária, isto é, a distribuição de terras no país, mais as relações de trabalho no campo. Isso é estrutura agrária. Estrutura agrária, as relações de trabalho no campo, mais a estrutura fundiária, isto é, a divisão das terras no país. Outrora, a questão diz, não é, que o que se discutia é o arcaísmo. O que é arcaísmo? Coisa obsoleta, coisa antiga do campo do Brasil. Se discutia aí a questão da concentração de terras, se discutia a questão da baixa produtividade, se discutia a questão das péssimas condições de trabalho, sim. Mas, a partir da segunda metade do século XX, o Brasil passa por um processo de modernização. E esse processo de modernização chegará ao campo, mas chegará ao campo de uma maneira diferente. Nós conseguimos mecanizar a agricultura, nós conseguimos deixar para trás a baixa produtividade, mas as relações de trabalho continuam péssimas, mas a terra continua concentrada nas mãos de poucos. Então, esse processo de mecanização, esse processo de modernização da agricultura, que ocorre no Brasil a partir da segunda metade do século XX, ele de fato aumenta a produtividade. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. O Brasil é o maior produtor mundial de soja, é o maior produtor mundial de café, é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, um dos maiores produtores mundiais de algodão, de milho, mas isso não quer dizer que as relações de trabalho no campo sejam relações modernas, não quer dizer que a distribuição das terras do Brasil seja mais equilibrada, não. Continuamos com uma concentração de terras aviltante e o trabalhador rural continua não tendo as mesmas garantias trabalhistas que a Constituição assegura, não é? No campo. Não tem. Então, você deveria responder nessa importante questão do Enem a alternativa B, que diz assim, a pergunta é: a modernização da agricultura brasileira aprofundou as causas da luta pela terra a partir dos anos 70. Pois, quer dizer, aprofundou a luta por quê? Aqui, ó, elevou a produtividade agrícola, o Brasil aumentou muito a sua capacidade de produzir. Esse ano, o ano de 2013, nós temos tivemos a maior safra agrícola da história, 185 milhões de toneladas de grãos. Foi recorde em toda a história do Brasil. Então, elevou a produtividade agrícola, mas intensificou a concentração fundiária, intensificou a concentração de terras. O Brasil ainda é um dos países que mais concentra terras no mundo. Tá? Alternativa B nessa questão. Enem? www.guienem.org.br. Lá você obtém tudo o que necessita para essa importante prova. Tá ok? É isso. Tchau!